Exercício 1. São dados. Aqui na resolução, este lado vale R e o outro também vale R. Então, temos dois R's. Como temos um triângulo equilátero, por Pitágoras, sabemos que a altura vai ser a metade do lado da raiz de 3, ou seja, raiz de 3. Somando o que temos, vai ficar 2R mais 2R, raiz de 3. 2 vezes raiz de 3, porque temos dois lados. Colocando o R em evidência, obtemos... Na letra B, ele quer calcular o hexágono, que vai ser a área do grandão, equilátero, menos 3 vezes a área do pequeno. Sabendo que a área do triângulo equilátero é lado vezes altura sobre 2, então vai ser lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então vai ficar a área do grandão, que é o mesmo ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que dá R ao quadrado, 4 raiz de 3 mais 6, menos 3 vezes a área do pequeno, que vai ficar R sobre 2, que vai dar R ao quadrado, 1 mais raiz de 3. Fazendo essa subtração, vamos... Exercício 2. Considere as funções f e g. Então, vamos lá. Aqui você vai substituir os valores. Onde tinha x, você vai colocar o valor de f que você está usando. Primeiro obtemos o menos 2, depois 0, depois 2, EMG de menos 4, 1, depois o 0 e depois o menos 1. Na B, como ele, na alternativa C, ele pede a função do gráfico. Então, desenvolvemos as funções de... Exercício 3. Resolução. Somente o icosaedro possui faces com números maiores que 12. As 20 faces que o icosaedro possui são maiores que 12, 8 delas. Como o icosaedro é um dos 5 poliedros, a probabilidade do número sorteado ser maior que 12 é 8%. B. A probabilidade do número sorteado ser menor que 5, tendo sido sorteado tetraedro, é 1 sobre 5, hexaedro é 4 sobre 30, octaedro 4 sobre 40, dodecaedro 4 sobre 60, icosaedro 4 sobre 100. Então, a probabilidade do número sorteado ser menor que 5 é 27 sobre 50, ou seja, 50. No plano cartesiano, resolução. O raio da circunferência é igual à distância entre os pontos P e Q. Então, o raio vai ser igual a 5. Bom, a questão 5 fala assim: a figura abaixo representa o gráfico de uma função f igual a menos 5 e 5, que está os números reais, né, para R. Aí, note que f menos 5 é igual a f2, que é igual a 0. Então, esse daí já é um ponto que ele dá pra gente, que o exercício dá pra gente. A restrição de f ao intervalo menos 5 e 0 tem como gráfico parte de uma parábola com vértice no ponto menos 2 e menos 3. Então, olhando aqui, né, por esses pontos que ele deu, quando termina essa parábola, já começa uma reta. Então, é isso que ele quer dizer, com essas palavras. Restrita ao intervalo 0 e 5. F tem como gráfico um segmento de reta. Então, na A, ele fala para a gente calcular o F-1 e o F3. E na B, ele fala para a gente esboçar o gráfico de Gx, que é igual a F, que é o módulo de Fx, né? X, que está contido no menos 5 e 5. E na C, também esboçar o gráfico de Hx, que é igual ao F, né? No módulo de X. X que está contido no menos 5 e no 5. Bom, no intervalo de menos 5 e 0,
a gente sabe que a função é do segundo grau. Então, ela vai ser, na forma fatorada, né? F de x igual a vezes x mais 5 vezes x menos 1. E ela vai ter as raízes menos 5 e 1. E então, para a gente resolver isso, a gente pode substituir o x lá desse ponto, né? Por um número que ele já deu no enunciado. Então, ele dá no enunciado naquela parte que ele fala. Tem como gráfico parte de uma parábola com vértice no ponto menos 2 e menos 3. Então, a gente pode pegar esse menos 2 e colocar no lugar do x. Então, menos 2 vai ser igual a menos 3. Então, a gente vai ter f menos 2, né? Igual a vezes menos 2 mais 5, vezes menos 2 menos 1. Para descobrir o coeficiente a. E a gente vai descobrir que o a vai valer 1 sobre 3. Então, a gente vai substituir de novo na fórmula lá, né? Porque agora a gente já sabe o a. Vai ficar f de x igual a 1 sobre 3, que entra no lugar do a, que a gente não sabia antes, vezes x mais 5, vezes x menos 1. Bom, agora a gente pode colocar o 0 e 5, né? O intervalo de 0 e 5, na função do tipo f de x igual a mx mais n, que o 2 vai valer 0. Então, a gente vai ter f de 0, né, igual a 1 sobre 3, desculpa, vezes 0 mais 5, 0 menos 1, que vai valer menos 5 e 3, resolvendo, né? Então, a gente vai ter o sisteminha, que vai ser esse daqui, f de 2 igual a m vezes 2, mais n igual a 0, f de 0 igual a m vezes 0 mais n igual a menos 5 sobre 3. Isso tudo, esse sistema, a gente achou lá em cima, já nessa outra parte que a gente já fez. Então, vai ficar 2m mais n, que é igual a 0, e n vai ficar menos 5 sobre 3. M vai ser igual a 5 sobre 6 e n menos 5 sobre 3. O f de x, então, vai valer 5 sobre 6, x menos 5 sobre 3. Então, se a gente for substituir os valores, né? F de menos 1 e f de menos 3, f de menos 1 vai ser a nossa primeira função e o f de menos 3 vai ser a nossa segunda função. Então, a gente, depois de substituir, né? A gente vai ter f de menos 1 igual a 1 sobre 3, vezes menos 1 mais 5, vezes menos 1 menos 1, que vai ser igual a menos 8 sobre 3. E a nossa segunda função, né, que é o f de 3, substituindo, a gente vai ter 5 sobre 6 vezes 3, menos 5 sobre 3, igual a 5 sobre 6. Essa é a nossa a. Bom, na nossa b, se o f de x for menor, ou se ele for igual a 0, então o gx vai ser igual ao módulo de fx, que vai ser igual ao menos fx. Então, como o nosso fx ele é menor do que 0, então acaba sendo o inverso. Então, nesse caso, o nosso gráfico vai ser um gráfico meio que rebatido, assim, sabe? E se o nosso f de x for maior ou igual a 0, então o nosso gx vai ser igual ao módulo de fx, que vai ser igual ao fx. E desse jeito, então, o f e o g eles vão ter gráficos iguais. Então, o gráfico de g vai ser esse. E na c, se o nosso x for maior ou se ele for igual a 0, então o hx vai ser igual ao f do módulo de x igual ao fx. E o h e o f vão também ter o mesmo gráfico. É a questão 6 agora. As constantes a, b, c e d são tais que a igualdade 1 sobre x ao quadrado mais 2x mais 2 vezes x ao quadrado mais 4 é igual a ax mais b sobre x ao quadrado mais 2x mais 2 mais dx mais c sobre x ao quadrado mais 4. É válida para todo x pertencente aos reais. Então, na A, ele pede para a gente deduzir dessa igualdade
que ele deu acima, né? Um sistema linear com 4 equações satisfeito pelas constantes A, B, C e D. E na B ele vai pedir para a gente resolver esse sistema e encontrar os valores dessas constantes. Bom, então para resolver a gente pega aquela igualdade que ele deu lá em cima, né? 1 sobre x ao quadrado mais 2x mais 2 e tal. E multiplica os dois membros por x ao quadrado mais 2x mais 2 vezes x ao quadrado mais 4. Que a gente vai obter 1 igual a x mais b vezes x ao quadrado mais 4 mais dx mais d vezes x ao quadrado mais 2x mais 2. Então, a gente pode ver que daqueles dois membros lá em cima, né, a gente vai multiplicar cruzado. Então, o ax mais b vai ficar com x ao quadrado mais 4 e o dx mais c vai ficar com x ao quadrado mais 2x mais 2, multiplicando eles. Então, resolvendo isso, né, como resultado a gente vai ter 1 igual a mais d vezes x ao cubo mais b mais 2d mais c vezes x ao quadrado, mais 4a, mais 2d, mais 2c, vezes x, mais 4b, mais 2c. Então, com esse resultado, a gente já monta o nosso sistema já. Então, a gente pega o a mais d e a gente iguala a 0, o b mais 2d mais o c faz a mesma coisa e coloca lá igual a 0. O 4a mais 2d mais 2c também. E o 4b mais 2c a gente igual a 1, que é o termo sozinho. Então, esse já é o nosso sistema. Na B, ele pede para a gente resolver esse sistema, né? Que a gente encontrou. Então, a gente pode passar na primeira equação, né? A gente pode passar o A para o outro lado e a gente vai ter D igual a menos A. E considerando esse D igual a menos A que a gente achou, né? A gente já pode criar um novo sistema, que vai ficar menos 2A mais B mais C, que é igual a 0, A mais C, que é igual a 0, 4B mais 2C, que é igual a 1. E dessa segunda equação, né, do A mais C, a gente também pode passar o A para o outro lado, igual a gente fez com a primeira, e vai ficar C igual a menos A, e a gente cria um novo sistema. E com esse novo sistema, a gente acha que o A vale 1 sobre 10, e B vale 3 sobre 10. E o C vai ser igual ao D, que vai valer menos 1 sobre 10. Então é isso aí e tchau.